da Lua nos 4 elementos, né? Como eu falei, dependendo do mapa, cada pessoa tem essa Lua num signo. E esse signo, ele também rege um elemento, né? Então, que é terra, fogo, ar e água, né? Certo. Signos de fogo, por exemplo, né, Ed? Áries, Leão e Sagitário, né? Como é que eles vão reagir? Como é que o elemento fogo reage? O indivíduo vai sempre reagir de uma forma mais direta, né? Por exemplo, impulso, né? Por impulsividade. Como que é a Lua? A Lua, como a gente reage a algumas situações, como a gente reage emocionalmente, né? Então, se você pegar, por exemplo, né? Vamos direto aí no Áries, né? Certo. Que é um signo de fogo, vai reagir, dependendo da lua dele, de uma forma assim, o famoso bateu, levou, né? Ele não guarda, né? Ele não processa a informação, né? E ele não pensa. E ele não pensa. Então, assim, principalmente se ele está ameaçado. Um ariano ameaçado é um problema sério. Por quê? Ele não vai ficar atrás, ele vai querer. Para ele é como se fosse um desafio. Você está me desafiando. Então ele vai reagir de uma forma ali na hora, direta. Né? Ele não vai pensar, olha, eu vou planejar algo nesse sentido. Não, isso não é de fogo. Né? Então o fogo ele é muito transparente. Então é aquela história. Se ele está alegre, ele vai mostrar essa alegria no semblante dele, na forma com que ele vai interagir com o ambiente. São super sensíveis, né? Também tem uma sensibilidade à flor da pele. Só que é uma sensibilidade diferente de, por exemplo, de um elemento água. Ele sente que ele já te... Como é que faz? Ele já te passa... É imediato esse retorno. Sim. Ele não é de guardar. No caso de Áries, é o que eu falei, tem muito essa coisa às vezes ele pode se tornar até meio agressivo, né? O Áries, ele paga para entrar na briga. Então, normalmente, por defesa, ele ataca conforme o ataque a ele. Sim. Né? E é importante, a gente não falou, mas assim, lembrando o título, que a Lua é o nosso emocional. Então, às vezes, isso explica um pouco o porquê uma pessoa tem o sol de um signo e a reação dele é totalmente... E muitas pessoas falam, mas eu sou virgem. Por que eu tenho essa reação que não tem nada a ver com virgem? Porque tua lua é diferente. Né? A reação emocional, ela não tem nada a ver com a razão. Uma coisa é a razão, outra coisa é a emoção, é a reação emocional, que é instintiva, né? Exatamente. O Áries, que nem aqui falaram que os arianos são complicados. Não, não é complicado, não. Na verdade, é uma energia genuína, ele não guarda, né? São pessoas muito sinceras. Se ele está apaixonado, ele vai mostrar essa paixão, né? Ele vai atrás. E outra coisa, se não fosse por eles, nada se iniciaria, né? Porque eles são os que vão lá na frente, começar tudo. Se dependesse de touro, eu sei que você tem lua em touro, né? Se dependesse o meu caso. Touro, ia começar no ano que vem. Ele ia planejar, vai analisar, mas deixa a gente chegar lá em terra. Vamos para a lua. Para o dramático, quero drama agora. Para o leão. O leão é bem isso, né? A gente brinca, né, que o leão é dramático, mas não é. Na verdade, ele é aquela coisa do se sentir especial. Sim. Então, é a mesma coisa. Ele reage de uma forma direta. Existe, assim, uma autoconfiança muito grande, né, nessa energia leonina. Principalmente quando se refere à imagem dele, né? Sim. Na hora também, não segura, né? Principalmente, de repente, o menino ele não gosta de ser contrariado. Isso, entendeu? Então, ele também vai responder. Ou seja, todos os signos de fogo, esses 3 signos, a reação dele vai ser imediata, tá? Por mais que, de repente, eles se arrependam, na verdade, no que se refere a leão, ele não se arrepende. Ele reage com generosidade, muita generosidade. Pode também, dependendo de como tiver
essa lua em leão, né? Aham. Orgulho, Sim. vaidade também, muito vaidosos, né? Mas assim, de emoções assim muito intensas. A lua em Sagitário vai reagir quando mexe com a liberdade dele, né? Isso até acontece com os signos de ar também, né? Do elemento ar. Mas os signos de fogo, no caso do sagitariano, mexeu com a liberdade dele, aquela coisa de estar cerceando, ele também ele não aguenta, Sim. né? São aventureiros, né? Então, tudo que desperta a emoção, o viajar, se aventurar, o conhecimento, ele reage a toda e qualquer forma de conhecimento, toda e qualquer oportunidade que ele tiver para obter esse conhecimento. E reage de uma maneira bem entusiasmada, né? Bem Exagerada, né? exagerada. Exageros. É aquele que grita, né? Exatamente, exatamente. Que você chega lá no ambiente, de repente, né, numa festa, só dá ele, né, na verdade. Ele berra. Mas é pelo entusiasmo, tá, gente? No caso, não é nem é mais pelo entusiasmo, essa reação, né? Ah, e tem uma outra característica. Quem tem lua em Sagitário, geralmente são pessoas que mudam muito de casa. Né? Exatamente. E lua em Sagitário, você é ao concurso, né, para falar, né, da lua de Pois Sagitário, é. que é sua lua em Sagitário, né? Lua em Minha lua em Sagitário é quem? Sagitário, né? Não é à toa que eu mudei de casa umas 39 vezes na minha vida. Mas para ele gosta da mudança, né? E a lua em Sagitário, dependendo do problema, né? Do problema que aparecer, para ele é coisa que paralisa, né? Uhum. Ele é assim, eu vou resolver isso. Pode ficar Sim, tranquilo que eu vou resolver. Ele tem essa autoconfiança também, né? sim, sim. Você quer complementar alguma coisa de fogo? Não, não, não. Acho que a gente pode ir para a Terra agora. Né? Bom, os signos de terra, né? Como eu falei, o elemento terra, ele é aquele que é pé no chão. Que o fogo é direto e aquela coisa aquecida, quente. A terra, ela pondera um pouco mais. Então, de que forma que eu vou reagir, né? De que forma que eu vou reagir com o elemento terra? De uma forma mais calma. Então, principalmente os signos de terra, eles têm aquele negócio assim, aconteceu alguma coisa, eu conto até 10, dependendo do signo. Então, por exemplo, que nem o Ed falou, eu tenho uma lua em touro, sou escorpião com a lua em touro. Quem olha escorpião, nossa senhora, deve ser que nada. Essa lua em touro, ela acaba com qualquer coisa minha, entendeu? Então, a Não, gente... ela traz uma coisa que a lua não tem, que é estabilidade, né? Estabilidade emocional. Exatamente. Isso é muito legal. Os signos de terra têm isso, eles conseguem ser ponderados, eles conseguem, mediante a situação, às vezes parece que eles são até frios, mas na verdade não é isso, eles conseguem processar a informação, falar assim, ó, peraí, você me atacou, vamos ver, dependendo do signo, vamos ver de que forma a gente vai atacar ou de que forma eu vou reagir. Então existe uma cautela, são práticos, eles analisam antes, aprendem com a experiência. Né? Aprende com a experiência. Então, no caso, a lua em touro, por exemplo, eles têm muita paciência, né, para resolver. Às vezes até passa um pouco do ponto de tanta cautela. E determinação. Exatamente, determinados, obstinados. Uma lua em touro, por exemplo, ele pode ter uma questão assim com relação à posse, muito apegado, tem aquela coisa, não apegado simplesmente pela materialidade, mas aquele objeto, aquela pessoa, aquele lugarzinho, ele traz um conforto para ele. Não, né? Peça para criança com lua em touro para emprestar o brinquedo dela. Ela não vai emprestar. E o em touro tem aquela coisa da nutrição. Mãe, come, filho, come, filha, você precisa comer. Então, tem muito aquela coisa, são pessoas resistentes,
Na verdade, essa lua em touro, ela também é resistente a mudanças, porque Sim. o signo de terra, elemento terra, ele já colocou ali, já tá a rotininha dele. Para Não, que mudar? imagina você com essa lua em touro mudar de casa 39 vezes que nem eu fiz. Não Nunca! aguento. Você ia se internar num manicômio, porque você não ia Já, suportar. eu só mudei 3 vezes. Solteira, casada, 2 vezes só. Então, e chega. Então, o elemento terra, ele tem essa coisa, ele precisa da estrutura, da estabilidade, né? Ele precisa ter essa segurança, né? Então, são pessoas mais tranquilas. De, Virgem. com o quê? Com autocrítica, né? Pessoas muito Sim, críticas, sim. tanto com ele como com o outro, O né? outro. Então, dependendo da situação, ele vai analisar. A Lua em Virgem, ele tem muito essa coisa de analisar, ele é muito objetivo, ele tem uma atenção, isso também para touro, mas Virgem tem muito mais, né, de aquela coisa da atenção ao corpo. A gente, às vezes, um Preocupação exagero, com a saúde, né? preocupação com a saúde é uma coisa assim, deu algum probleminha, já vai no médico, vai ver o que está acontecendo. Tem até que tomar cuidado para não ficar hipocondríaco. Também tem uma tendência, dependendo de como tiver, né, essa lua, ele tem os hábitos, ele reage a qualquer mudança de rotina. Os hábitos dele daquele dia, olha, primeiro eu vou tomar café, primeiro eu tomo banho, depois eu tomo café, depois aquela coisa mais regrada. Então eles reagem quando muda um pouco essa rotina. Reage à falta de organização, terrível para eles. É. E sabe uma coisa que eu percebi? As poucas pessoas que eu conheço com lua em virgem, a lua sendo a representação da nossa casa, são pessoas que não vão trazer qualquer pessoa para casa. E quando chega uma pessoa estranha, a primeira reação é falar, peraí, quem é você? O que você está fazendo Exatamente. na minha casa? Eles conseguem manter essa distância, eles têm um limite, né? Eles colocam esse limite. Sim. Ao passo que, por exemplo, o elemento fogo já não tem isso. Não, vamos fazer festa. Vamos lá. Vamos Vem o fazer amigo festa. do amigo. Como é que é? O amigo do amigo do amigo tá aí. Vem todo mundo. No caso de terra, você tem que ter um protocolo. Né? Tem que ter um protocolo de visita. Né? No caso de, por exemplo, a lua em Capricórnio. Né? E também tem Capricórnio, ele reage muito à questão, assim, com relação à parte profissional, né, Ed? Sim, sim. Então, são pessoas que têm... A segurança vem dessa área, né? Isso, eles têm uma obstinação, né, e uma persistência, né, em atingir determinado ponto. Então, ele coloca um objetivo, nem que demore 100 anos, ele vai atrás daquele objetivo. Sim. E quanto mais difícil, mais determinado então ele reage a isso. Verdade, né? verdade. Aparentemente são pessoas que parecem que são calculistas, mais frias, né? Ai, nossa, eu não sei, parece muito sério, não tem sentimento. Não, sabe o que é? Quem tem lua em Capricórnio, a tendência é ter uma coisa mais sisuda. Isso, mais séria, né? Ele ele é muito formal, ele reage com a formalidade. Sim. Mas é uma pessoa muito amorosa no sentido de cuidar dos seus familiares, sim, aqueles que são próximos, né? De proteção, como a gente falou, muito preocupado com a estrutura, né? Então ele compensa tudo no financeiro. Como se psicologicamente, inconscientemente, o financeiro, a estrutura que ele dá, é como se mostrasse que ele ama a pessoa. Sim. Né? E também ele tem aquela coisa de não esbanjar muito, né? Então a parte financeira aí também, ele reage à falta do dinheiro. Não, peraí, vamos guardar. Os signos de terra tem isso, né? Vamos primeiro guardar para não faltar. Então existe uma prevenção muito grande, né, com relação a esse elemento. Vamos para o ar? Vamos para o ar.
O ar, quais são? Então, o ar, nós Gêmeos, temos Gêmeos, Libra e e Aquário. Aquário. Gêmeos, né? Então, a Lua em Gêmeos, ela tem muita também oscilação de humor, né? Sim, Eles são muito, dependendo da situação, eles reagem conforme a situação. E outra, eles têm um nível de argumentação muito bom. É ar, é pensamento, é racional, é mais a razão, né? Então, aparentemente, são pessoas que, por exemplo, dependendo da situação, você tem que ganhar ele no argumento, sim, né? São pessoas muito inteligentes nesse sentido, né? São muito adaptáveis a situações diferentes, né? Flexíveis também, né? Tem essa flexibilidade. A Lua em Gêmeos tem aquela coisa, por isso que às vezes dá aquela impressão assim de que, poxa, ele é meio falso, ele é meio... Não, não é. É que ele, assim... Você já viu aquele treinamento, aquela técnica do debate, né? Que é assim, você primeiro, a Lua em Gêmeos é assim, você é a favor, tá? É a favor, sei lá, qualquer outro um tema aí polêmico. E daqui 5 minutos você agora vai ser contra. Ele joga isso de uma forma super boa, porque ele tem argumento, né, para tanto ir a favor quanto ir contra, né? Então ele tem um poder de argumentação muito bom. E ele traz tudo para o mental, né? Ele resolve tudo no mental, no racional. Por quê? Porque para ele se aprofundar, né? Aprofundar em termos de emocional, isso para ele é mais complicado. Então, ele tenta traduzir esse emocional pela razão. Sim, sim, verdade. Verdade. E Libra? O que mais? Lua e Libra, né? Como é que a Lua e Libra reage? Toda vez que ele estiver sentindo uma falta de equilíbrio, quando não tem esse equilíbrio, essa harmonia, quando frente a decisões que ele tem que decidir, né, ele reage de uma forma que ele se coloca muito no lugar do outro, né? Então, às vezes, demora um pouco para ele decidir, é onde dá aquela impressão, acho que eu até falei a semana passada com relação a isso, de que ele não se posiciona. E, às vezes, realmente, para ele é difícil se posicionar dependendo da situação, né, que ocorre. Ele reage muito frente à estética, né? É um signo que gosta muito da beleza, da harmonia, né? Das formas, né? E reage também frente a uma comparação. Ele não gosta de ser comparado, ou ele não gosta de comparar. Se ele tiver que, como eu falei, a escolha, a comparação para ele é muito complicada também. Aquário, a Lua em Aquário, por ser ar também, fica uma coisa muito, dá a impressão de que ele é impessoal, dá a impressão assim de que ele é superficial. Por quê? Porque também é um signo mental. O elemento ar, ele é muito mental. Como é que ele reage quando não reage bem, quando ele tem que opinar? As opiniões dele são fortes, né, Ed? É verdade. A reação dele, ele reage muito ao diferente, porque ele é o diferente, né? Então, se todo mundo está indo para lá, ele vai para cá, né? Porque tem a coisa do extremismo muito forte, né? Verdade. Situação. Reage às inovações, né? Quando ele está frente a inovações, que é a energia dele, então a igualdade, né? Porque para ele todos são iguais, então quando existe alguma diferença nesse sentido, ele reage de uma forma até negativa, né? Do contra, né? O do contra. Contra, né? São pessoas extremistas, pode chegar ao extremo, e também excêntricas, né? Gosta do diferente, né? Vamos à água, né? Câncer, Escorpião e Peixes. Câncer, Escorpião e Peixes, que esses são os emocionais. Também. Por exemplo, a Lua em Câncer, que a Lua é a dona do signo de Câncer, né? Então existe uma sensibilidade aí à flor da pele, são muito, muito sensíveis, intuitivos, né? Como você falou no começo, e eles reagem quando a sua segurança emocional está, como que diz assim, em perigo.
Quando mexe com a família deles. Nossa, possessivos, emocionalmente possessivos, né? Quando mexe com as origens, eles são pessoas assim que eles prezam muito essa parte da família. Uma lua mal aspectada, por exemplo, num signo de câncer, pode dar uma carência. São muito carentes, é verdade. Por quê? Porque a lua em câncer, ela quer cuidar e ser cuidado. Exatamente. Ela quer nutrir e ser nutrida, né? Exatamente. Tem que ter uma igualdade aí, um equilíbrio. É verdade. São os famosos, assim que a gente fala, né, gente? Não leva a mal, os chorões, dependendo do mapa, né? São pessoas sensíveis mesmo, né? Aquele que chora até com propaganda. Aquelas coisas. No escorpião, pessoas muito intensas, como é que elas reagem? Elas não gostam, né? Por exemplo, a famosa traição. Então, eles reagem a qualquer sentimento de traição nesse sentido. Elas reagem quando tem situações onde elas possam ter um mistério, que elas são muito aguças, né? E assim, eles têm um controle sobre essa emoção muito grande, né? Eles não demonstram. Bastante. Eles têm esse autocontrole e também com o outro. Então, tem aquela coisa ele ataca quando ele é atacado. Sim. E quando ele sente essa perda, essa traição, aí sai de baixo. Sai de baixo. Eu só São pessoas uma pergunta, eu não sei quem foi que perguntou o que é mal aspectado. Então, mal aspectado é quando existe uma troca de energias entre dois planetas, no caso, a Lua com outro planeta, de uma energia mais negativa, né? De tensa. Quando tem uma tensão, né? De tensão. Por exemplo, um conflito. Uma Lua e o Sol em quadratura. Então, é tensão por quê? Porque a Lua vai pelo instinto, pelo emocional, e o Sol quer ir pelo racional. Então, fica uma tensão dessas duas energias. Daí a gente chama de mal aspectado, tá? Desculpa te interromper. Imagina, não, e a gente esquece, né? A gente esquece e acaba falando também. O astrologuês, né? Só para complementar, a Lua Escorpião, ela também tem a coisa da indiferença. Ele trabalha muito com isso, né? Indiferente. E a regeneração, algum problema, vai até o fundo do poço e emerge para uma nova situação. A Lua em Peixes também são extremamente sensíveis, eles são muito sensíveis e assim, eles são uma esponja, né? Então essa esponja tem aquela coisa, ele pega tanto positivo quanto negativo. Dependendo dessa lua, desse sentimento, dessa emoção, tem uma coisa assim, às vezes ele não consegue definir o que é dele e o que é do outro. Entra no ambiente e já sente se está pesado ou não, já entra na vibe do ambiente, né? Exatamente, é muito empatia, né? Então ele absorve isso muito fácil. São pessoas que se sacrificam, se houver a necessidade, eles se sacrificam porque são muito altruístas. Então, imaginação muito forte, são sonhadores, são assim, idealizadores. Então, às vezes, precisa puxar essa lua em peixes para o chão, porque de repente, se deixar, eles se dispersam. Se frustra, né? Se desilude.